Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lu Tomichi. Vamos que vamos para mais um Chá com Lu. E hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos falar sobre relacionamentos, percepção nos relacionamentos, polaridade e afins, tá certo? Um inscrito aqui do canal me perguntou sobre a relação, essa questão dos opostos se atraem, né? Como é que fica esse negócio? Vamos lá saber, entender um pouquinho melhor essa questão, tá? Porque tudo tá relacionado aqui à percepção, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E para isso eu trouxe aqui duas referências literárias, Eckhart Tolle, O Poder do Silêncio, e Kai Baileon. Não sei falar isso, é Kai Baileon, tá? Que esse livro é maravilhoso. Três Iniciados, Kai Baileon, O Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Editora Pensamento, tá? E Kai Baileon é de qual editora? Sextante. Bom, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? E antes de começar, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que visualizam os vídeos. Um beijo grande no seu coração. Muito obrigada por fazer parte dessa família em voga, dessa família em alta, que só cresce, e eu fico muito feliz com isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, venha fazer parte da nossa família, porque eu adoro ter você por aqui, tá bom? Eu quero falar também que estou para fazer algumas modificações nos meus atendimentos, tá? E eu vou anunciar aqui quais serão essas mudanças, tá certo? E peço a vocês um pouquinho de paciência no WhatsApp, porque eu sou uma só, tá bom? Eu quero deixar claro aqui que eu coloquei, tá? Lá no meu atendimento no WhatsApp, o prazo de entrega de 1 a 40 dias úteis. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou demorar 40 dias para responder? Não. Quer dizer que eu tenho até 40 dias para te responder. Por quê? Porque eu trabalho com energias, tá? Então, tem dia que a energia não tá favorável, eu não tenho como trabalhar. Tem dias que pode acontecer algum evento não previsto, né? Algum imprevisto, e para não atrasar, eu dou esse prazo de 1 a 40 dias, mas normalmente eu demoro uma semana e meia para responder aí por conta da demanda, tá bom? Então vamos lá, né? Um inscrito aqui do canal me perguntou se tinha como ver no tarô essa questão dos opostos se atraem, como que funciona esse negócio. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, né? Por muito tempo, né, houve aí uma crença coletiva de que os opostos se atraem, né? Duas pessoas completamente diferentes, mas que se atraem de uma maneira que não conseguem ficar longe aí, né? Causando muitas vezes um relacionamento tóxico. E eu estou me referindo a relacionamento em geral, tá? Amoroso ou não. Então, né, não sei se você já teve, mas muito provavelmente você já teve na sua vida alguém, né, que você considera completamente o oposto seu, né? E você, de alguma forma, você ama e odeia essa pessoa e fica aí nessa coisa sem entender, né? E eu acredito nesse livro que fala aqui das questões das leis do universo, né? E dentre uma delas, que eu até já deixei separadinho aqui, tá? A questão é o quarto grande princípio que fala da polaridade, tá? Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados, tá? Esse princípio contém a verdade de que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos opostos, com muitos graus de diferença entre os dois extremos. Os velhos paradoxos às vezes complica,
que ainda deixaram perplexa a mente dos homens são explicados pelo conhecimento deste princípio. O homem também reconheceu muitas coisas semelhantes a este princípio e tentou exprimi-lo por estas máximas e aforismos. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades, todas as verdades são meio falsas. Há dois lados em tudo, todo verso tem seu reverso e etc. Eu não vou dar continuidade aqui, porque eu não acho relevante. Quer dizer, eu acho relevante, mas vai tomar muito tempo, né? Mas o que acontece, né? Todos nós, todas as coisas manifestadas têm dois polos. Todos nós temos dualidades, trazemos dualidades, né? E muitas vezes eu canso de falar aqui no canal, né, que a gente atrai aquilo que a gente vibra. E às vezes a gente tá atraindo umas coisas que a gente fica assim, não é possível que eu tô vibrando. Ai, gente, um beija-flor passou aqui, gracinha. Às vezes eu já cansei de me perguntar, gente, por que eu tô atraindo um ser humano desse? Sabe? Que diabo que eu tô atraindo um ser humano desse? Eu tô aqui toda bonitinha fazendo meu trabalho pra crescer, pra ficar madura, pra ficar bonitinha. Por que diabo que eu tô atraindo um ser humano complicado assim? Não é possível, né? E essa é uma questão, né? Às vezes a gente entende assim, você atrai o que você transmite. Aí você tá lá entendendo, né? A sua percepção é de que você já está maduro, madura, de que você já está pronta para um relacionamento saudável e atrai uma pessoa, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Você atrai uma pessoa ciumenta, mas você não é ciumenta, né? E aí você fica assim, mas como é assim? Como assim eu atraio o que eu transmito se eu não sou ciumenta, se a pessoa é, né? E aí a gente fica nessa coisa, né? Nessa questão, como assim, né? Como assim, por exemplo, eu sou uma pessoa super honesta com as pessoas, como é que eu atraio gente que mente pra mim, né? E a gente fica se questionando essas coisas todas. Então veja, né? Eu me considero uma pessoa honesta, verdadeira. E aí eu atraio alguém que mente pra mim. Um oposto, né? Tô traindo um oposto. E aí o que acontece, né? Quando a gente investiga, porque tudo tá muito na percepção, né? Das coisas, na percepção, né? E aí eu vou trazer aqui, antes de continuar falando, o capítulo 8 aqui desse livro, tá? Que fala sobre relacionamentos. Com que rapidez formamos uma opinião e chegamos a uma conclusão sobre as pessoas? O eu autocentrado gosta de avaliar os outros, dar-lhes uma identidade e rotulá-los. Todo ser humano foi condicionado a pensar e agir de determinada forma, moldado por sua herança genética, pelas experiências de infância e pelo ambiente cultural que vive. Ou seja, cada ser humano é composto, né, de várias verdades que acumulou ao longo da vida, né? Herança genética traz uma verdade, crenças ancestrais que a gente fala nas leituras, lembra? A própria criação dos pais também, né, vai incorporando essas crenças em nós. Pelas experiências de infância, que normalmente a gente concretiza ou não essa crença que traz de família ou de vivências, experiências. Às vezes a gente traz uma tendência, por exemplo, a ter medo, a ser inseguro, né? Uma crença ancestral, vamos dizer assim, e ao longo da infância a gente vai vivendo experiências que confirmam ou não essa crença. Ou a gente instala ela de vez, ou a gente ameniza ela e vai se passando a ser mais confiante, entende? E pelo ambiente cultural que a gente vive, né? E aí a gente vai crescendo, vai acumulando experiências e firmando ou não crenças, né? Firmando ou desfazendo crenças. Tudo isso não mostra o que a pessoa é, mas como parece ser, né? E por que eu tô falando isso aqui? Porque a gente traz essa percepção,
né? Então, muitas vezes, por exemplo, muitas vezes eu trago, e aí eu vou voltar àquele exemplo lá, que eu costumo ser honesta com as pessoas e atraio pessoas que mentem pra mim. E aí eu fico me questionando, né? Mas por que será que eu atraio pessoas desonestas se eu sou uma pessoa tão honesta? E aí eu vou dar um exemplo de relacionamento amoroso, tá? Antes de continuar aqui. Eu vou dar um exemplo de relacionamento amoroso. Por exemplo, você vai e começa a namorar uma pessoa e aí você descobre que essa pessoa mente pra você de alguma forma, tá? Às vezes ela nem te trai, não, mas ela fala que vai pra casa da mãe e vai encontrar com os amigos. Fala que vai trabalhar horrores e aí você descobre que a pessoa foi jogar videogame, entendeu? De alguma forma essa pessoa mente, coisas bobas ou não, tá? E aí você se chateia no sentido, né, de tentar compreender essa questão. Mas como assim, né? Eu atraio pessoas assim se eu sou tão honesta. Só que é preciso perceber como é que anda essa honestidade sua, que você acredita ter, né? Porque muitas vezes a gente é super honesto com as pessoas, mas a gente deixa de ser honesto conosco, entende? Às vezes a gente ultrapassa uma integridade nossa para satisfazer alguém, e aí você está sendo desonesto consigo. Às vezes você, por exemplo, traz um padrão de insegurança de infância, onde você onde você tem uma dificuldade de confiar nas pessoas, e por esse padrão você cria uma verdade dentro de você, uma crença de que você detesta mentira. E aí você passa a dizer a verdade para as pessoas. Mas é importante saber se você está dizendo a verdade para si. Entende? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui qualquer. Às vezes a pessoa, ela tá chegando numa idade, né? A mulher, principalmente, tem essa questão. A mulher tá chegando numa idade onde ela já tá se sentindo mais velha, né? E aí ela ainda quer ter filhos, e aí ela quer um relacionamento e tá sozinha. E aí, com base em que ela busca esse relacionamento? Entende? Onde está essa verdade? Eu estou buscando um relacionamento porque eu quero me relacionar com alguém. E sim, né? Muitas vezes a gente traz essa consciência. Sim, eu quero me relacionar com alguém bacana e tal, para constituir uma família, isso e aquilo. Mas às vezes, né, levado pelo, entre aspas, desespero do tempo, a gente se deixa levar por qualquer relacionamento para ter um, né? E isso é, de alguma forma, não estar sendo honesto consigo. Entende? Você está ultrapassando valores porque você entendeu que não vai dar tempo e precisa correr e arrumar um relacionamento para poder ter filho, porque senão não vai dar tempo. Exemplo, tá? Outro exemplo. Você fica chateado que as pessoas mentem para você. E isso tem coisas muito complexas, porque envolve normalmente crença, e crença normalmente vem de questão de infância, tá? Você tem uma dificuldade de confiar nas pessoas, você detesta mentira, você fala a verdade com as pessoas, né? Mas aí, vamos supor, né, que você tem uma dificuldade de confiar nas pessoas porque você não confia em si, tá? E você ainda não entendeu isso. Isso está inconsciente em você. E aí você começa a se relacionar com alguém. Automaticamente, né, você tende, isso é uma tendência, claro, né, porque eu tô falando aqui de uma maneira geral, a colocar essa pessoa num pedestal. Você fala assim, uau, que pessoa o máximo, porque normalmente você identifica naquela pessoa qualidades que tem em você, mas que muitas vezes você não vê. E aí você fala assim, nossa, essa pessoa é o máximo, essa pessoa é tudo que eu queria, tudo que eu gostaria e tal. Mas quando você chega na frente dessa pessoa, quando você começa a se relacionar com essa pessoa, muitas vezes você tem uma dificuldade de expressar a própria verdade. De que forma, né? Às vezes a pessoa te chama, por exemplo, vamos jantar. E te leva num restaurante italiano. Estou dando aqui só um pequeno exemplo, tá? A pessoa te leva, te chama e fala assim, vamos a um restaurante italiano. E você fala, vamos. Mas você detesta massa, restaurante italiano, comida italiana, por exemplo, tá? E aí você vai.
Você ultrapassa um valor seu. Ah, mas o que que tem eu ir uma vez só? Uma vez só não mata não. Você pode até dizer, olha, eu não gosto muito não, mas eu vou lá experimentar com você para ver se eu mudo esse conceito, entende? Mas quando você faz isso para agradar o outro, você está mentindo para si. E eu tô dando um pequeno exemplo, mas isso pode ser N coisas. Por exemplo, né, intimamente falando, você começa a se relacionar com uma pessoa e vira amiga dela. Não vou nem falar de relacionamento amoroso ainda. Você vira amigo dessa pessoa. E aí a pessoa passa a frequentar a sua casa, né? Fica mais íntimo. E aí vamos supor que você é uma pessoa que não gosta de receber visitas à noite. Ou que você não gosta de receber visitas sem comunicar. Você gosta que as pessoas te comuniquem antes para você organizar lá a sua casa, ou seja lá o que for. Você gosta de ser avisado, tá? Mas aí, de alguma forma, como você traz uma insegurança ainda, a pessoa aparece lá sem avisar algumas vezes na sua casa e você vai deixando acontecer, entende? Ou seja, você está ultrapassando um valor seu para agradar o outro. Ou seja, você está sendo honesto consigo? Não, entende? Aí no relacionamento amoroso, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, vamos lá supor que você começa a ter relação com essa pessoa, né, íntima, sexual, e aí a pessoa gosta de determinada coisa que você não gosta, mas você topa fazer para agradar o outro. Você não está sendo honesto consigo, entende? E isso, energeticamente falando, você está vibrando o quê? Mentira. Ou seja, você está atraindo o quê? Mentira. Entende? E aí eu vou dar continuidade aqui, ó. Tudo isso não mostra que a pessoa é, mas como ela parece ser. Quando você julga alguém, confunde os modelos condicionados produzidos pela mente com o que a pessoa é, né? Então você projetou no outro o que você gostaria. Então às vezes você conhece alguém e bota essa pessoa no pedestal porque você projetou nela os seus conceitos, o que está dentro de você, né? Nossos julgamentos também têm origem em padrões inconscientes e condicionados. Você dá aos outros uma identidade criada por esses padrões, e essa falsa identidade se transforma numa prisão, tanto para aqueles que você julga quanto para você mesmo, tá? Deixar de julgar não significa deixar de ver o que as pessoas fazem. Significa que você reconhece seus comportamentos como uma forma de condicionamento que você vê e aceita tal como é. Não é a partir desses comportamentos que você constrói uma identidade para as pessoas. Deixar de julgar liberta tanto você quanto o outro de se identificar com o condicionamento, com a forma e com a mente. Não é mais o ego que conduz os relacionamentos, entende? Então, por que eu quis ler isso aqui? Porque a gente vai fazendo isso, né? Então a gente vai condicionando, por exemplo, se eu fui muito traída e eu tenho medo, toda vez que eu vou entrar numa relação, eu começo a julgar o outro pelas experiências que eu tive, um condicionamento, entende? E aí eu consigo estabelecer um relacionamento saudável aqui? Não. E às vezes eu coloco a culpa no outro, porque eu não estou tendo consciência dos meus condicionamentos. Então é importante que a gente comece a perceber que nós somos feitos de crenças e padrões. Todos nós, entende? Então é preciso identificar quais são as crenças que nos limitam, né? Que normalmente nas leituras eu falo como fragilidades, e quais são as crenças que te fazem avançar, quais são as suas habilidades, as suas competências, entende? Aquilo que você já acredita que é capaz e aquilo que ainda está frágil em você. Entende? E muitas vezes a gente traz crenças que a gente acredita que nos fazem avançar, mas de alguma forma nos fazem sofrer. Então é importante que a gente perceba todos os nossos condicionamentos, tá? Autoanálise que chama, para que a gente consiga perceber. Porque às vezes a gente tá achando assim, eu só atraio gente que não presta, né? E aí gente que não presta é muito amplo, então eu vou colocar aqui, por exemplo, gente que trai. Então eu preciso ver, porque muitas vezes eu não traio o outro na relação, mas eu me traio. Eu traio a mim mesma para permitir que o outro, para aceitar coisas que vêm do outro, ou para tentar fazer o outro feliz para que ele fique comigo. Existe alguma questãozinha frágil aqui, ó, muito provavelmente relacionada à insegurança, à carência, que precisa ser vista e cuidada. Entende? Então é importante que a gente perceba isso.
Porque às vezes você tá num relacionamento onde você entende assim, essa pessoa não tem nada a ver comigo, né? Eu gosto de azul, essa pessoa gosta de preto. Eu gosto de rock, essa pessoa gosta de sertanejo. Eu gosto de cerveja, essa pessoa gosta de uísque. Aí eu gosto de local barulhento, essa pessoa gosta de local silencioso, mas a gente não consegue separar o que está acontecendo, né? E eu tô dando só um exemplo do que eu gosto para dizer os opostos, porque normalmente a gente identifica os opostos dessa maneira. Mas muitas vezes a gente está, né, conectado a alguém, onde os opostos são latentes, né, mas a vibração é a mesma, entende? Porque essa pessoa que trai, muitas vezes, ela também trai ela mesma, não pensa você, né, que ela só trai aos outros, às vezes ela trai ela mesma também, normalmente, entende? Então eu preciso perceber qual que é a minha vibração, o que eu tô vibrando, entende? Porque tem gente que, por exemplo, é casada, né? A pessoa, ela é, vamos supor, né? Uma pessoa, ela é super religiosa e é casada com uma pessoa que não é. Mas essas duas pessoas que são opostas nesse sentido se dão muito bem porque elas vibram amor. Elas estão vibrando na mesma frequência e estão dispostas a fazer dar certo. Entende? Então eu preciso perceber qual que é esse condicionamento que muitas vezes faz com que eu entre em conflito com o outro, para entender por que eu estou julgando o outro de tal maneira e esse julgamento ele reflete algo que está dentro. Eu preciso descobrir, desvendar esse dentro para eu conseguir fortalecer e melhorar as relações, entende? É isso que eu queria falar. E aí eu vou tirar aqui uma leitura, né, para não deixar de ter. Enquanto isso, eu quero dizer, né, que eu vou trazer uma novidade aqui para o canal, que é o quê? Eu vou criar a área de membros no canal, tá? Para poder trazer estudos. Estudos, por exemplo, a gente vai estudar o Kybalion, tá? Aí, uma semana, cada semana, uma parte do livro, e aí a gente vai fazer um estudo junto com um exercício para praticar relacionada ao estudo e, muito provavelmente, uma live a cada 15 dias para tirar dúvidas de quantas pessoas der, né? Para tirar, entende? E aí você me conta o que você acha dessa ideia, tá? Se você acha interessante, porque eu vou criar lá. Vai ser uma das novidades aqui do canal, tá certo? Então, vamos ver o que sai aqui, né? Vamos ver aqui o que sai aqui. Que lindo. Eu vou tirar uma cartita aqui. Sabedoria da Terra, Earth, Wisdom, Força. O enebro é uma planta, acaba com as tendências autodestrutivas, favorece a prosperidade e proporciona proteção. O olho de tigre, que é uma pedra, favorece o conhecimento básico, a força e a proteção. Para ser de verdade, verdadeiramente forte, primeiro tem que ser maestro de si mesmo, tá? Maestro de si mesmo, muito relacionado aqui, ó, com a carta de quem? Do diabo, tá? E eu já vou falar aqui da carta do diabo. Se queres proteger-te de situações perigosas, elimina as tendências autodestrutivas da sua vida. Logo, desenvolve sua própria prosperidade e confiança em você mesmo. Uma vez que tenha consolidado sua força interior e exterior, poderás ajudar os demais, né? E aí, o que quer dizer aqui, né? A carta da força, para finalizar a leitura aqui que eu trouxe.
4 de paus, 10 de espadas, cavaleiro de espadas, o diabo, 10 de copas e rainha de paus, né? E o que isso quer dizer aqui, tá? E hoje eu vou trazer aqui, porque eu tô muito assim, didática, tô na energia toda didática. Hoje eu vou trazer assim, ó, carta por carta, tá? O 4 de paus, ele fala muito a respeito de um relacionamento, né? De uma celebração de um relacionamento, tá? Mas ele traz também uma mensagem de que você está num relacionamento. Isso é uma das tá? Coisas dessa carta. Um dos significados, que você está num relacionamento onde você está aprendendo com o outro. Entende? É um relacionamento que te ensina a criar a sua própria estrutura, a sua. Entende? Depois nós temos o 10 de espadas. O 10 de espadas normalmente fala, né? O naipe de ar, espadas, está relacionado muito com a questão mental, tá? E o 10 de espadas, ele fala de um processo onde você chegou numa conclusão a respeito de uma forma de pensar. E aí você passa para uma nova forma de pensar, entende? Ou seja, desconstruindo uma crença para acreditar em uma outra coisa. Entende? E normalmente esse aprendizado é dolorido, tá? E logo depois nós temos quem aqui? Cavaleiro de espadas, tá? O cavaleiro de espadas, ou seja, 10, no baralho nós temos o 10, o valete e o cavaleiro, tá? Na questão do pensamento é onde você finalizou uma forma de pensar, depois você foi para o pajem, que trouxe uma nova forma de pensar e você já está aprendendo a lidar, com essa forma de pensar, tá certo? Então é importante que você perceba, e essa carta aqui ela fala também, né, muitas vezes de uma pessoa briguenta. Então é importante que você perceba a mensagem que eu tô lendo aqui, através dos conflitos nas suas relações, quais são as formas de pensar que estão causando conflito, para que você possa aprimorá-las, tá? Quais são as reações que você está tendo nesses conflitos, entende? Por exemplo, medo de ser traído, ciúme, posse, insegurança, inveja, competição, entende? Todos esses sentimentos mais negativos que a gente julga como negativos, tá? São simplesmente questões mais frágeis em nós, que faz com que nós sejamos reativos, tá? Porque a carta do diabo, ele fala justamente dessas reações dos nossos condicionamentos, entende? Porém, né, a carta do diabo muita gente não gosta, mas eu adoro. Por quê? Porque ela traz justamente isso. Foque em transformar estes condicionamentos, porque quando você aprende essa lição, você torna-se maestro de si mesmo e adquire quem? Sua força, entende? E aí logo depois disso tudo, desse processo, você tem quem? 10 de copas, né? O 10 de copas, assim como o 10 de espadas, copas está relacionado à emoção. E assim como o 10 de espadas, o 10 de copas, você alcançou uma satisfação emocional, entende? Você completou um aprendizado que te trouxe uma satisfação emocional, tá? Para que você resgate quem? Rainha de paus. Seu poder pessoal, sua alegria, né? Para que você transforme toda essa energia em poder pessoal. Maestro de si mesmo. Entende? É isso. E agora eu vou tirar aqui esse que eu tô empolgadinha para finalizar, tá? Enquanto eu tiro aqui, você me conta o que você acha da ideia da gente fazer. E eu vou fazer lá no clube de membros, por quê? Tá? Porque eu não gosto de dar pérola aos porcos. Então, eu vou botar um valor, claro que irrisório, né? Só de participação mesmo, porque tem que pôr lá na área de membros, mas só para quem está de fato interessado, né? Em trabalhar aí com essa questão do desenvolvimento. Entende?
E aí nós vamos trazer uma leitura, tipo isso aqui que nós fizemos hoje, mas mais aprofundado, tá? Para que a gente vá desenvolvendo, tá? E é capaz que eu crie, por exemplo, assim, dentre os membros lá, eu crie uma... Eu não sei se dá, né? Mas a gente coloca lá uma opção de múltipla escolha para escolher o tema e a gente trabalha ele durante a semana. Também pode ser interessante, né? Coloque aí qual que você prefere e a gente vai elaborando, tá bom? Porque o importante aqui é a nossa interação para que vocês cresçam junto comigo, tá? Tuberose, desire. Be certain of where you place your passion. Eu não sei o que significa isso não, mas eu vou botar na tela aí, tá? Quem souber. Isso aqui, ó. Foxglove. Confidence. Be what you want to see. Seja o que você quer ver. Nos outros, provavelmente, né? Cactus flower. Endurance. Hold on. You can do this. Aguente firme, você pode fazer isso, né? Entende, gente linda, gente em voga? Então, muito cuidado, né? Ao ficar apontando direito muito cuidado não, muita atenção à hora de apontar o dedo pro outro, porque a hora que a gente aponta o dedo pro outro, tem 3 pontadas pra nós. E normalmente o que a gente tá julgando lá no outro, que o outro é traidor, que o outro é mentiroso, que o outro é isso, é aquilo outro, é preciso perceber quais são os condicionamentos que estão fazendo a gente julgar o outro desse jeito, entende? Para que a gente possa melhorar a nós mesmos. Por quê? Porque tem uma frase de alguém famoso, que eu não sei quem é, que eu esqueci, que seja a transformação que você quer ver no mundo, entende? Então, através desse dedinho apontado, é que a gente consegue identificar o que nós precisamos melhorar em nós, para que a gente possa atingir a nossa maestria e espalhar harmonia para o mundo, né? Sejam nos relacionamentos amorosos, familiares, de amizade, profissional e etc, tá? Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Um beijo grande no seu coração, excelente dia e até a próxima.